Terça-feira, 20 de dezembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da quarta semana do Advento, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje relata o anúncio do anjo do Senhor a Maria. Para entender devidamente a página evangélica de hoje, magistral composição literária de Lucas, devemos distinguir no relato esses níveis de leitura. Primeiro nível: o dado revelado é o fato real da encarnação do Filho de Deus, Cristo Jesus, no seio de uma jovem chamada Maria. Não é uma página mais de mitologia, mas sim acontecimento assombroso, mas real. Segundo nível: a encenação deste fato gira em torno do diálogo do anjo com Maria e assinala outros dois protagonistas, o Espírito e Jesus. Os pormenores nada significam isoladamente, somente dentro do conjunto do dado revelado. Terceiro nível: a interpretação do relato, por tratar-se de um episódio do Evangelho da infância de Jesus, depende do gênero literário do mesmo. Não é a intenção primordial do evangelista dar-nos uma história rigorosa e crônica detalhada, mas história de salvação, interpretada a partir da fé pascal da comunidade apostólica. Um episódio real que por casualidade se desenvolve e decide somente na intimidade da alma de Maria na oração, traduz-se literariamente em moldes de expressão próprios da trajetória bíblica. Por isso, estão subjacentes no texto numerosas citações e alusões à Escritura do Antigo Testamento. Quarto nível: o habitual esquema bíblico de vocação de Deus está presente em todo o relato da Anunciação que segue essas etapas. Primeira, saudação e comunicação da missão confiada. Segunda, pergunta ou objeção de Maria, que diz não conhecer homem. Terceira, solução para o problema, fecundidade criadora do Espírito. Quarta, um sinal dessa ação de Deus para quem nada é impossível, a gravidez de Isabel, já anciã. E quinta, aceitação de Maria: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." O sim de Maria foi a sua opção radical, o seu compromisso total e pessoal com o Senhor. Aceitou o plano salvador de Deus sem reserva alguma e no meio do claro escuro da fé, pois naquele momento não podia conhecer em toda a sua complexidade as consequências do seu sim.
O andar dos anos e dos acontecimentos da vida de Jesus lhe irá mostrando em pormenor a vontade de Deus. Mas a sua primeira decisão foi irrevogável. O sim de Maria de Nazaré é um sim para o homem novo, para a nova humanidade, salva por Deus em Cristo. E mostra-nos, a nós cristãos de hoje, o modo de optar definitivamente pelo Evangelho e assumir compromissos concretos de presença no mundo e na sociedade em que vivemos. Por fim, rezemos. Hoje te damos graças, Pai, pelo sim de Maria, um sim que abriu o caminho para o homem novo, pois nos deu o esperado Messias, o Deus conosco. De agora em diante já não estamos perdidos na solidão de uma existência vazia e inútil, porque chegou o nosso Salvador Jesus Cristo, que nos liberta do pecado e de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a aceitar a Tua vontade como Maria, assumindo alegres a fascinante tarefa que nos pedes de amor a Ti e aos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.